O cenário da medicina veterinária domiciliar acaba de passar por um marco histórico. E se você atua em domicílio ou pretende atuar, as regras do jogo mudaram e você precisa entender o que está acontecendo. Até o final desse vídeo eu vou esclarecer toda a nova resolução para você. A Resolução Federal 1690, que o CFMV publicou em janeiro de 2026, começou a estabelecer diretrizes claras para o atendimento domiciliar de pequenos animais em todo o território nacional. E você precisa entender o contexto dessa mudança para você entender o peso que isso significa para quem atende domicílio. Antes dessa nova resolução do Conselho Federal, a gente vivia uma verdadeira coxa de retalhos. Cada estado tinha uma legislação específica e um ponto importante, nem todo estado tinha legislação. Até a formalização do novo CFMV, dessa nova resolução, nós tínhamos estados do Acre, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amazonas, que inclusive nós ajudamos, a Andressa principalmente ajudou a redigir, e também o Distrito Federal. Mas tem um ponto, o profissional que atuava fora desses estados, ele não tinha uma base fixa para poder seguir, tanto que nós orientávamos, pega a resolução de algum estado e utiliza como modelo para os nossos alunos e mentorados. Era essa a orientação que nós tínhamos que dar, porque não tinha uma resolução federal. E ainda tem mais um ponto, causava uma confusão, porque o que era permitido em um estado era proibido em outro. O que tinha clareza em um ponto não tinha clareza no outro. Ou seja, a gente não tinha uma clareza do que nós poderíamos e do que nós não poderíamos fazer. E a nova resolução federal trouxe clareza para esse ponto. Agora, do norte ao sul do país, nós vamos ter uma regra única. E essa é a melhor notícia para os profissionais que levam o seu atendimento domiciliar como negócio de verdade. E é um filtro para quem é amador no mercado e para quem busca se profissionalizar. E o primeiro princípio é um dos mais básicos, mas que a gente tem que ter clareza. O atendimento domiciliar é exclusivo realizado pelo médico veterinário domiciliar. Importante com a inscrição ativa, então tenha a sua anuidade em dia. Eu sei que já era meio óbvio, mas agora está claro. Estudante, auxiliar não pode realizar atendimento sozinho em hipótese alguma. Já deixa eu falar uma coisa aqui que causou certa polêmica, que é o tal padrão ouro. A resolução ela define o atendimento em clínicas e hospitais como sendo padrão ouro, por uma questão de segurança e suporte. Mas calma, relaxa, porque teve muito veterinário domiciliar que ficou indignado quando falaram esse padrão ouro. Porque você pode questionar, Fabrício, mas isso desvaloriza o meu negócio, desvaloriza o meu atendimento domiciliar. Pelo contrário, isso é uma blindagem. E é importante, essa comunicação de padrão ouro não vai chegar até o tutor, fique tranquilo. Antes de explicar o que está no artigo 4, bora voltar um pouquinho na resolução que, se eu não me engano, foi em 2021 que o CFMV colocou a resolução da teleconsulta, teleatendimento, teleorientação. Tudo isso é permitido, mas o padrão ouro continua sendo o consultório, continua sendo a clínica, continua sendo o atendimento presencial, quer seja de domicílio ou não. Porque vai ser muito mais detalhado o atendimento físico do que o atendimento digital. Um é melhor que o outro? Não, porém tem o padrão ouro, o padrão que é mais indicado. E no artigo 4 da Resolução 1690, ele dá autonomia para nós, médicos e veterinários, determinarmos se aquele tutor, se aquele pet tem as características de atendimento que eu possa atender em domicílio ou se eu tenho que indicar para uma clínica, indicar para algum outro local, indicar para um hospital até mesmo, para uma internação. Porque depois que você tem a clareza desses limites, você começa a atuar como um veterinário que segue rigorosamente as normas. E além disso, que se posiciona no mercado, porque imagina a seguinte situação. Você recebe uma ligação, o tutor falar para você que o pet está um dia sem se alimentar direito, teve episódio de vômito, maravilha. Você faz um exame de tenda com ele e vê que ele está extremamente desidratado e desenrolando a conversa ali na anamnese, você percebe que o tutor falou que na verdade ele já está há mais de 5 dias sem se alimentar corretamente, talvez vomitando e com diarreia aos 3. Agora vamos ser conscientes, será que a estrutura domiciliar vai dar todo o suporte necessário para esse pet? E o padrão mais indicado nesse caso não é a clínica, não é o consultório, o padrão ouro não é uma forma de
nos desvalorizar de forma alguma, até porque eu defendo o atendimento domiciliar. É uma forma de trazer mais respaldo pra gente, de nós sabermos que existe uma estrutura que precisa ser respeitada. Quando o pet está numa situação crítica, numa situação mais delicada, indica, encaminha, manda para lá que vai ser o melhor para todo mundo, principalmente para o pet. Então, padrão ouro não significa que o atendimento domiciliar é menos competente, não. Só que a estrutura de hospital de uma clínica tem uma realidade, uma estrutura diferente do atendimento domiciliar. E é isso. Agora, muita atenção nesse ponto aqui, pois muitos correm risco de processo ético por causa de uma besteira. Tem algumas coisas que são expressamente proibidas agora no atendimento domiciliar. E aqui eu vou falar algumas que já são meio óbvias, mas calma que depois eu vou inclusive deixar a resolução aqui embaixo para você. E é óbvio que é proibido a realização de cirurgia, procedimentos mais evasivos, no improviso, obviamente que também não podemos realizar, porém existem algumas exceções que essa legislação abriu, como por exemplo suturas superficiais, drenagem de abscesso, coleta de material biológico. Esses pontos aqui já são possíveis de serem realizados, mas anestesia geral é certo para a finalidade de eutanásia. Aí você pode realizar inclusive eutanásia, também é permitido. É proibido manipular qualquer quimioterápico injetável, é proibido a transfusão de sangue e, obviamente, nada de um exame mais evasivo, um procedimento mais evasivo. Ai, Fabrício, o que é um procedimento mais evasivo? Você é veterinário, você tem clareza do que é um procedimento evasivo, do que não é, por exemplo, uma coleta de líquor. Uma coleta de líquor é um procedimento evasivo. Porque se você realiza alguma dessas práticas hoje, pare imediatamente, porque você corre o risco de ter uma notificação do CRMV e até mesmo, talvez, perder o seu registro por uma imprudência. E por que eu estou sendo tão enfático com isso daqui? Porque pode ser que um lapso seu e talvez até mesmo uma imprudência possa estar facilitando o processo para o tutor lhe ativar juridicamente, lhe processar e até mesmo talvez você perder o seu registro ou alguma coisa mais grave. O meu objetivo aqui é tentar traduzir um pouco do que é as resoluções de tudo que a gente tem para falar sobre atendimento domiciliar aqui para vocês. E só isso daqui, pessoal, já vale a sua inscrição, já vale o seu like, mas calma que ainda tem muita coisa aqui. E, inclusive, se você não segue o nosso Instagram, siga o nosso Instagram, que a gente fez até um conteúdo lá exclusivo com a doutora Érica Evangelista. Ela é advogada especializada no direito do médico veterinário, ela só julga a nosso favor. A gente fez uma live elucidando todos os principais pontos. E agora, retomando a resolução, a gente precisa falar de algumas áreas cinzentas que antes ficava. Você lembra que eu falei que cada estado tinha uma legislação? Um estado permitia, outro não permitia, era uma bagunça? Falando inclusive sobre fluidoterapia. Segundo a resolução, você pode sedar, tranquilizar um paciente no domicílio? Sim. Você pode realizar fluidoterapia? Sim, mas agora tem uma regra que é inegociável. Para algum processo que você vai realizar alguma sedação, algum processo de tranquilização, é obrigatória a sua permanência no local até a completa recuperação daquele paciente. Mas aqui vai uma coisa importante, não levando em consideração resolução, levando em consideração o nosso ponto de vista. A gente é muito receoso em questão de sedação no domicílio, justamente por nós não termos o suporte imediato, né? Vai ter dois pontos. Primeiro, a permanência do paciente na casa dele, que desde o processo de retorno completo dele pode durar meia hora até 2 horas. Cada organismo responde de uma forma. E outro ponto, nós não sabemos se pode acontecer alguma intercorrência naquele atendimento. Por isso, nós não somos tão adeptos de realizar esse procedimento. E na fluidoterapia, a regra é basicamente a mesma. No artigo 8, ele exige que o soro ocorra exclusivamente durante a permanência do médico veterinário. Então, acabou aquela prática de colocar o acesso e deixar o tutor responsável por acompanhar o procedimento. Então, quando você for fazer um processo de fluidoterapia, não leve em consideração só o custo do procedimento em si, mas leve em consideração o tempo dedicado que você vai ter naquele ambiente. E outro pilar fundamental é a parte de biossegurança. Agora é obrigatório que a gente possua um plano de gerenciamento de resíduo. Você vai ver muito essa sigla, PGRSS, é basicamente como você vai trabalhar com todo o descarte e material gerado durante essas consultas.
E aí você tem dois pontos. Ou você pode contratar uma empresa especializada e também tem a possibilidade de talvez você fazer uma parceria com uma clínica que já tem uma demanda, provavelmente já tem uma empresa que faz essa coleta de resíduos e você fazer um contrato com talvez essa empresa e obviamente colocando tudo isso no seu PGRSS de onde está sendo descartado o seu lixo, né, hospitalar e como que está sendo todo esse processo. Inclusive foi assim que a gente começou até a gente conseguir ter um volume para a gente contratar uma empresa que fizesse a nossa própria coleta. Além disso, também ele deixa muito claro a questão do transporte de vacina, de todo o material biológico que a gente vai estar carregando, que ele tem que ter uma exigência de resfriamento muito mais rigorosa. E por fim, o prontuário. Ele é obrigatório para cada atendimento e deve ser fornecido ao tutor sempre que solicitado. Inclusive, galera, o prontuário é o principal ponto de dificuldade, de possibilidade de processo que o médico veterinário tem. O seu prontuário é o seu principal protetor. Da mesma forma que um escudo blinda o guerreiro, o prontuário blinda o médico veterinário, se bem feito. E para isso tem o que a gente indica, que é o Atendivest, que inclusive aqui embaixo, você clicando, você tem um super desconto. Ele é um prontuário completo para o veterinário domiciliar, o primeiro prontuário desenvolvido 100% para a gente. E ele também tem uma parte de IA que auxilia você no processo de criação do prontuário, que é incrível. Então, bora fazer o resumo? Bora lá. Então, a resolução 1690 veio para elevar o nível da nossa profissão. E alguns pontos podem ser mais densos e obviamente a gente não consegue exportar e explanar todos os pontos aqui para você. Mas aqui embaixo eu deixei o link do PDF que vai direto para o CFMV para você conseguir ver todos os pontos. E lá no Instagram, como eu falei, também tem uma live completa que a gente fez com a doutora Érica da Defesa Veterinária, destrinchando cada artigo. O atendimento domiciliar ele deve ser encarado como um serviço premium, de conveniência para o tutor, mas exige um altíssimo grau de excelência no que a gente está fazendo. E é exatamente para garantir essa excelência no seu posicionamento, na técnica, que nós criamos a formação avançada em atendimento veterinário domiciliar, onde a gente entrega todo o mapa para você profissionalizar o seu atendimento domiciliar. Para você que está começando, para você que ainda não chegou talvez nos R$5.000 de faturamento, que está nesse início, a formação é super indicada. Agora, para você que já atende, que já fatura mais, que já fatura mais de 5 mil, ou está muito próximo, que precisa escalar, a gente já indica para você os nossos programas de mentoria, que você também vai estar encontrando aqui dentro, onde não é mais sobre entregar conteúdo, não é sobre profissionalizar, é sobre lhe direcionar de forma individual. O link de ambos está aqui na descrição. E mais uma coisa, depende do dia que você está vendo, já vai ter acontecido o 3º Congresso Nacional do Veterinário Domiciliar e Autônomo, o maior evento, não só do Brasil, mas da América Latina do segmento. Vai ser no dia 10 e 11 de agosto, em São Paulo. As inscrições estão abertas, tá aqui, ó, mas corre porque estão poucas vagas. Quando a gente está gravando esse vídeo, mais de 60% das vagas já foram preenchidas, então não perca tempo. Clica aqui para você entender mais. E ó, não vai embora não. Se inscreva, curta esse vídeo e deve estar aparecendo alguma outra aula aqui, algum outro vídeo. Isso aqui são verdadeiras aulas, né, galera? A gente se dedica realmente para fazer um trabalho muito legal aqui para você. Então já clica para assistir esse próximo conteúdo. E até!